O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada dia mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou a sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar a roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou a minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, você que nos acompanha desde sua casa, via as redes sociais, estamos celebrando este 13º domingo do tempo comum. Já há alguns domingos já somos iluminados pela palavra de Deus, pelas realidades do reino de Deus. Jesus primeiramente caracterizou e comparou o reino de Deus como
uma pequena semente ou o grão de mostarda, que precisa de um processo lento, demorado, mas quando começa a crescer e aquela semente pequenina, mesmo sendo pequenina, tem um potencial de vida. Toda semente tem um potencial de vida, mas para que ela produza frutos, é necessário que ela morra. O reino de Deus, como víamos na semana passada, enfrenta as tempestades e contrariedades das forças do mal. Por isso a imagem do mar agitado, das ondas fortes. E nós estamos também nesta dinâmica do reino, enfrentando as adversidades. Temos que hoje, animados pela palavra de Deus, enfrentar as contrariedades que se investem também contra a nossa fé, contra os valores do reino de Deus. E por mais que tenhamos a sensação de que Deus parece estar indiferente a nós, mas Ele se faz presente, a imagem de Jesus que dormia no barco na semana passada. E hoje nós vemos duas realidades, podemos até elencar uma terceira que o Evangelho em si não menciona, mas duas são evidentes, que é a questão da doença e da morte. Este domingo é também conhecido como o domingo do sofrimento. Esta terceira realidade que o Evangelho não mencionou, mas que, por causa da doença e da morte, estas duas realidades causam sofrimento. Quando nos deparamos com a doença, a primeira mulher que é curada por Jesus, daquela hemorragia, lembremos que na cultura dos judeus, hemorragia aqui está a perder sangue, sangue é vida, estava, portanto, perdendo vida. Quando nós também hoje, em situações que nós nos deparamos, também nós às vezes temos a sensação de estarmos perdendo a vida. É o que Jesus, quando é tocado por esta mulher, sente que uma força diferente sai dele. E quando ele percebe isso, procura, dentre aquela multidão, um olhar, uma pessoa específica, ao qual ela receberá a graça. Jesus também nos chama e nos convida a não ter medo, pois quando ele se volta para aquela mulher e diz: filha, a tua fé te curou, vai, podes ir agora tem liberdade de novo, porque aquela mulher estava privada de ter um relacionamento sadio com as pessoas, estava em dificuldades. Quantas vezes nós também temos esta mesma dificuldade? Estamos às vezes como que esta mulher, aprisionados, não conseguimos ter liberdade. E o pecado é esta realidade que nos escraviza, que nos marginaliza, que nos descaracteriza. E por isso, a primeira leitura nos iluminava que Deus não quer a morte do homem, da mulher. Deus não deseja esta realidade, mas por causa da inveja do diabo, esta realidade entrou no mundo. E o salário do pecado é a morte. Aqui temos que cuidar, amados irmãos e irmãs, para não interpretarmos ao pé da letra a Sagrada Escritura em dizer, porque dá o sentido de que aqueles que experienciam a morte são do diabo. Não é isto que a leitura está querendo afirmar.
Nós não queremos ser do demônio, mas nós precisamos passar pelo crivo da morte. Porque a morte é a libertação total desta natureza que está atingida, ferida de morte. Para que nós sejamos estes que serão eternizados pela força e pela graça do Deus da vida, é necessário passar por este crivo da morte. Não é castigo. Nós precisamos olhar a morte como uma possibilidade. Que possibilidade? Possibilidade de entrar na vida eterna com Deus. A primeira leitura, antes de amaldiçoar aqueles que já se foram, que já experienciam, que já vivem o sono da morte, como nós podemos ver que Jesus, no segundo episódio daquela menina, ele afirma: a menina não morreu, está dormindo. Nós cremos pela nossa fé que aqueles que morreram estão como que vivendo um sono, vivendo. Padeceu o físico, mas vivem o sono da morte. No final dos tempos, seremos todos despertados deste sono para viver as alegrias do reino dos céus. Por isso, amados irmãos e irmãs, a nossa fé, primeiro elemento importante que a liturgia quer ressaltar hoje é este elemento, a fé no Deus da vida. Deus não é Deus de mortos, é Deus da vida. Ele quer dar vida, Ele enviou o seu Filho, que apesar de ser o Salvador, não foi poupado do sofrimento, da dor e da morte. Mas Ele venceu todas estas realidades. Por isso Ele é também chamado o homem das dores. Jesus Cristo é aquele que assumiu as nossas dores, nossas fraquezas, nossas mazelas, às vezes aquelas realidades em que nós sentimos vergonha. Jesus também assumiu estas, e também destas realidades quer nos libertar e quer nos salvar. Por isso a menina que hoje nós contemplamos, o segundo milagre de Jesus, expressa de que Ele é o Senhor. E é interessante que as duas personagens querem e se configuram numa mesma realidade. O Israel de Deus, que é o povo escolhido por Deus, padece de males. Muitas vezes é atingido e ferido de enfermidades, doenças, mas também ferido de morte. Antigo e Novo Testamento. Uma mulher que a gente imagina que já tem uma certa idade e uma menina com 12 anos. 12 é um número simbólico para expressar e dizer as 12 tribos de Israel. Também no Novo Testamento vamos ter a presença deste numeral, os 12 apóstolos do Cordeiro. Antigo e Novo Testamento. Deus é o Deus da vida e trouxe vida plena para a humanidade e perpassa a história e continua derramando a vida para aqueles que nele crerem, possuam-na não apenas numa vida transitória terrenal, mas numa vida eternal no reino dos céus. Em nós já está o germe da eternidade. Mas por que então temos que morrer? Porque esta carne é indigna de estar diante do Altíssimo. Está ela ferida de pecado.
Está ela ferida de fraquezas. O Senhor quer nos libertar destas fraquezas para vivermos uma vida eterna junto dEle. Para isso precisamos abandonar este corpo para receber do Senhor um corpo glorioso. Por isso, irmãos e irmãs, não vamos pensar nos nossos sofrimentos, dores, nas nossas provações, muitas vezes, como castigo de Deus. Eles nos ajudam a buscar cada vez mais a santidade. E se queremos ser pessoas normais, segundo um grande psicólogo que é talvez conhecido, talvez já tenham ouvido falar dele, Freud, dizia que uma pessoa normal é a pessoa que sabe trabalhar e amar. E depois um outro psicólogo ainda acrescentou mais uma palavra, Viktor Frankl. Ele dizia que uma pessoa normal é uma pessoa que sabe amar, trabalhar e sofrer. Guardemos estas 3 palavras-chave que estão em sintonia com este Evangelho que nós acabamos de acolher no nosso coração. Pois está perpassado de sofrimento, de dor, enfermidade, a morte que causa dor, uma dor que, como Simeão dizia a Maria, uma espada de dor transpassará a tua alma, o teu coração. É assim que nós nos sentimos quando perdemos alguém querido no meio de nós. E quando nós estamos enfermos, também nós sofremos. Também nós sentimos impotentes. Peçamos então ao Senhor da vida que preserve a nossa vida, mas não preservar a vida somente aqui neste mundo. Preserve a nossa vida de nós não corrermos o risco de sermos condenados eternamente, mas de sermos salvos, de estarmos vivendo esta vida plena junto dEle no reino dos céus. E que nós possamos perseverar neste caminho de fé, porque Deus nos enviou Seu Filho para que tenhamos vida e vida em abundância, assim seja.